A senhora precisa sair agora. O segurança segurou o braço de Caroline na frente de todo mundo. Eu não vou sair. Ela puxou o braço e abriu a bolsa com força. Ele é meu pai. Eu posso provar. Por um segundo. Silêncio. Mas logo vieram as risadas. Ah, pronto. Mais uma querendo dinheiro. Olha a cara dela. Alguém começou a filmar. Isso vai parar na internet. Caroline sentiu a humilhação, mas não abaixou a mão. Eu só quero a verdade. E foi ali, sendo chamada de louca na frente de todos, que tudo começou a mudar. Se você gosta de histórias de verdade oculta, humilhação e recomeço, se inscreve no canal Segredos e Destinos e deixa seu like. Caroline, com 28 anos, ainda não tinha conseguido mexer em tudo da mãe, mesmo depois de 1 ano da morte. Naquele dia, ajoelhada no chão frio do quarto, ela organizava roupas antigas quando encontrou uma caixa escondida no fundo do guarda-roupa. Pesada demais para ser só coisas comuns. Aquilo já deixou ela inquieta. Quando abriu, viu objetos simples, mas por baixo, um maço de cartas antigas bem guardadas. O coração acelerou. A mãe nunca falou daquilo. Nunca. Caroline pegou a primeira carta com a mão tremendo, já sentindo que estava prestes a descobrir algo que não devia. Conforme lia, o desespero começou a crescer. Não era uma carta qualquer, era íntima, era de um homem, e falava da mãe dela. Quanto mais ela lia, mais o ar parecia sumir do quarto. As palavras mostravam um relacionamento, conflitos, e uma dúvida que fez Caroline congelar. Eu preciso saber se o filho é mesmo meu. Ela parou. O corpo travou. A cabeça girou. A vida inteira. Ela acreditou que o pai tinha morrido. Mas aquilo ali dizia outra coisa. Ele existia. Ele sabia. E foi embora. Caroline continuou lendo, agora mais rápido, quase desesperada, como se precisasse entender tudo de uma vez. Encontrou medo de escândalo, afastamento e um padrão claro. Ele tinha dúvida, mas escolheu não voltar. Aquilo começou a machucar de verdade. Não era só ausência, era escolha. E pior ainda, a mãe sabia de tudo. Caroline sentiu o peito apertar, a respiração falhar, os olhos ardendo. Não de tristeza, mas de revolta. Ela tinha vivido uma mentira. Perguntou tantas vezes e sempre recebeu silêncio. Não era esquecimento, era um segredo escondido. Ela continuou lendo até chegar em uma última carta, mais curta, mais fria. Nela, o homem dizia que precisava se afastar. E deixava uma frase que fez Caroline gelar. Se um dia ela quisesse saber a verdade, deveria dizer o nome dele. Caroline releu aquilo várias vezes, sentindo um medo estranho crescer dentro dela. Agora não tinha mais dúvida. Aquilo era sobre ela. Sempre foi. Com o coração disparado, as mãos trêmulas e a mente confusa, ela olhou todas as cartas espalhadas no chão, percebendo que não estava só descobrindo um passado. Estava desenterrando uma verdade que mudaria tudo. E no meio daquele caos, havia um último papel, separado, com um único nome escrito, e Caroline, completamente abalada, respirou fundo, antes de ler. Luciano Huber. Na mesma hora, o corpo dela travou. Não foi dúvida, foi reconhecimento. Aquele nome não precisava de explicação. Era impossível não conhecer. Luciano Huber estava em todo lugar, na televisão, nas fachadas das lojas gigantes, nos comerciais, nas notícias falando de dinheiro, expansão, sucesso. Um dos empresários mais ricos do país. E naquele instante, o pai dela. Caroline piscou, como se aquilo pudesse mudar, mas não mudou. O nome continuava ali, pesado, real, cru. Ela soltou um riso curto, nervoso, sem graça. Não, isso não... Mas quanto mais negava, mais fazia sentido. As cartas, o medo, o silêncio da mãe. Nada daquilo era normal.
Nunca foi. E agora tudo se encaixava de um jeito brutal. Caroline sentiu o peito apertar, forte. Dessa vez não era só dor, era revolta. Porque enquanto ela cresceu contando moedas, ele construía um império. Enquanto ela usava roupa simples, repetida, ele vendia luxo. Enquanto ela perguntava sobre o pai, ele simplesmente seguiu a vida, como se ela nunca tivesse existido. Aquilo queimou por dentro. O orgulho ferido veio pesado, seco, sem aviso. Não era mais só abandono, era humilhação. Uma humilhação silenciosa, mas profunda. Ela apertou o papel com força, os dedos tremendo, a mente correndo rápido demais. Ele sabia? Ele desconfiava? Ou ele escolheu ignorar? Essa dúvida entrou como um golpe, porque a pior dor não é a rejeição direta, é a dúvida. É não saber se você foi esquecido ou descartado. Caroline andou até a janela quase no automático. Lá fora, tudo normal. Gente passando, carros, a vida seguindo. Mas dentro dela, nada estava normal. Nada. Ela encostou a testa no vidro frio, respirou fundo, e uma lembrança veio, forte. Ela pequena, sentada na mesa, perguntando: Mãe, meu pai era como? E a resposta sempre igual: ele não importa. Caroline fechou os olhos com força. Agora fazia sentido. Ele não importava. Ou era importante demais para ser dito. Ela abriu os olhos devagar. O reflexo no vidro mostrou algo diferente. Não era mais só dúvida, era decisão. Uma coisa tinha ficado clara. Aquilo não era só passado, era uma verdade oculta. E ela não ia mais viver sem resposta. Ela voltou, pegou as cartas, dessa vez com cuidado. Mas não era carinho, era controle. Era como se estivesse segurando provas, peças de um quebra-cabeça que finalmente começava a se montar. Um segredo escondido por anos, guardado, protegido, enterrado, mas que agora estava nas mãos dela. Caroline olhou de novo para o nome. Luciano Hubert. Dessa vez, não teve choque. Teve raiva. Teve coragem. Teve uma decisão silenciosa que mudou tudo. Ela ia atrás dele. Não importava como. Não importava o custo. Não importava a humilhação que viesse. Porque uma coisa estava clara agora. Ela não queria dinheiro. Não queria status. Ela queria a verdade. Queria olhar nos olhos dele. E ouvir se ele sabia. Se ele fingiu não saber, ou se alguém fez questão de esconder tudo dos dois. E pela primeira vez, Caroline sentiu que sua vida não estava mais parada. Caroline não pensou muito. No dia seguinte já estava na frente de uma das maiores lojas da rede. Vidro alto, tudo limpo, tudo caro. Gente bem vestida entrando e saindo como se aquele mundo fosse normal para eles. Ela parou na porta por 2 segundos, olhou para a própria roupa, jeans simples, blusa básica, e já sentiu. Ela não pertencia ali, mas entrou mesmo assim. Assim que pisou dentro, o ambiente mudou. Ar gelado, cheiro de perfume caro, música baixa e olhares. Não demorou nem 10 segundos. Uma vendedora olhou para ela e cochichou com outra. Um cara de terno passou devagar demais, olhando de lado. Caroline ignorou. Foi direto até a recepção. A recepcionista levantou os olhos devagar, analisando Caroline da cabeça aos pés, sem disfarçar. Pois não? Tom educado, mas seco. Caroline respirou fundo. Eu preciso falar com o Luciano Hubert. A mulher nem respondeu na hora, só ficou olhando. Depois inclinou a cabeça levemente. Você tem horário? Não. Mas é importante. A recepcionista soltou um meio sorriso. Todo mundo acha que é importante. Caroline apertou a bolsa. Eu não sou todo mundo. A mulher cruzou os braços. Então explica melhor. Caroline hesitou um segundo, mas falou. Eu sou filha dele. Silêncio. Por um segundo, ninguém falou nada. E então a recepcionista soltou uma risada. Baixa, mas debochada.
Ai, meu Deus! Caroline travou. Qual é a graça? Você sabe quantas vezes por mês alguém aparece aqui falando isso? Aquilo já veio como um golpe. Eu não estou mentindo. Todas dizem isso. Atrás, 2 funcionárias já estavam olhando. Um homem parou mais perto, fingindo mexer no celular. O clima começou a pesar. Caroline sentiu o rosto esquentar, mas não recuou. Você pode só avisar ele. A recepcionista soltou o ar pelo nariz. Não posso. Por quê? Porque ele não vai te receber. Aquilo veio seco, direto, sem espaço. Você nem perguntou. Nem preciso. A resposta veio rápida demais, automática demais, como se Caroline nem tivesse valor suficiente para ser considerada. Você não sabe quem eu sou. A recepcionista deu um sorriso torto. Eu sei exatamente o que você é. Aquilo foi pesado. Caroline deu um passo à frente. E o que eu sou? Mais uma querendo dinheiro. O silêncio caiu de novo, mas dessa vez mais pesado, mais feio. Eu não quero dinheiro. Claro que não. O tom agora era puro sarcasmo. Você quer o quê, então? Um abraço de pai? Algumas pessoas riram baixo. Aquilo foi a primeira humilhação de verdade. Direta, na frente de todo mundo. Caroline sentiu. O peito apertou, mas ela não abaixou a cabeça. Eu só quero falar com ele. A recepcionista já perdeu a paciência. Olha, você vai ter que sair. Eu não vou sair. Vai sim! Nesse momento, um segurança apareceu, alto, sério, olhando direto para Caroline. Tem algum problema aqui? A recepcionista respondeu na hora. Mais um caso. Caroline virou na hora. Eu não sou mais um caso. O segurança deu um passo mais perto. Senhora, vamos manter a calma. Eu estou calma. Então vamos facilitar. A senhora precisa se retirar. Eu não vou sair sem falar com ele. O segurança suspirou já irritado. A senhora não tem autorização para estar aqui causando esse tipo de situação. Que situação? Eu só estou pedindo para falar com ele. E eu estou dizendo que não vai acontecer. Agora o tom subiu. As pessoas já estavam olhando abertamente. Uma mulher cochichou. Nossa, que vergonha! Aquilo atravessou. Mas Caroline continuou. Você não pode me tirar daqui! O segurança olhou firme. Posso sim! E deu mais um passo. Agora estava perto demais, pressionando. Última chance. Ou sai andando, ou eu tiro. Aquilo foi o limite. Caroline abriu a bolsa com força. Puxou o papel, amassado, tremendo. Levantou na frente dele. Olha isso aqui. O segurança nem pegou. Isso não prova nada. Prova sim. Para você, talvez. A recepcionista entrou de novo. Moça, você está passando vergonha. Aquilo foi o golpe final. Caroline ficou em silêncio, olhando em volta. Todo mundo assistindo. Ninguém ajudando. Ninguém questionando. Só julgando. Ela abaixou o papel devagar. A mão tremendo. O coração acelerado. O rosto queimando. E pela primeira vez, sentiu vontade de sumir. Sem falar nada, ela guardou o papel. Deu um passo para trás, depois outro. O segurança não precisou encostar. Ela já estava indo. Mas não era desistência, era outra coisa. Ela virou de costas. Caminhou até a saída, e antes de sair, ouviu. Sempre aparece gente assim. Caroline parou. Só por um segundo, sem virar, sem responder, mas aquele momento mudou algo dentro dela. Ela saiu da loja, parou na calçada, respirou fundo, mas o ar não vinha, o peito travado, os olhos cheios. Ela puxou o papel de novo, olhou o nome, Luciano Hubert, e apertou com força. Agora não era dúvida, era raiva. Raiva de ter sido tratada como lixo, raiva de não ter sido ouvida. Raiva de perceber que para aquele mundo ela não era ninguém, mas aquilo não acabou ali. Na verdade, foi ali que começou. Caroline não voltou para casa direto.
Ela andou sem rumo por algumas ruas, ainda sentindo o peso do que aconteceu na loja. O rosto quente, o peito apertado, a cabeça cheia de vozes. Não só as dela, mas as dos outros. Mais um caso. Você está passando vergonha. Quer dinheiro? Aquilo não saía. Ela parou em frente a um prédio antigo, daqueles cheios de placas de advogado na entrada. Ficou olhando por alguns segundos, até tomar uma decisão. Entrou. Subiu 2 lances de escada e parou em frente a uma porta simples. Dr. Henrique Almeida, Direito Civil. Bateu. Pode entrar. A sala era pequena, organizada, cheia de papéis, livros e um cheiro leve de café. O advogado era um homem de uns 50 anos, óculos baixo no nariz, expressão cansada de quem já viu de tudo. Ele olhou para Caroline por alguns segundos antes de falar. Pois não? Ela fechou a porta devagar. Eu preciso de ajuda. Ele fez um gesto para a cadeira. Senta. Caroline sentou, ainda meio tensa, segurando a bolsa no colo. Eu acho que sei quem é meu pai. O advogado não reagiu muito. Acha? Ou sabe? Eu tenho provas. Ela abriu a bolsa, tirou as cartas, o papel com o nome e colocou na mesa. Ele puxou devagar. Leu. Ficou em silêncio por alguns segundos. Depois levantou os olhos. Você tem noção do nome que está aqui? Tenho. Tem certeza? Tenho. Ele respirou fundo. E o que você quer? A pergunta veio direta, sem rodeio. Caroline respondeu sem pensar muito. Eu quero saber a verdade. O advogado encostou na cadeira. Só isso? Ela hesitou. Eu quero saber se ele sabia de mim. Ele ficou olhando para ela, analisando. E se soubesse? Aquilo pegou. Caroline travou por um segundo. Eu preciso ouvir isso dele. O advogado cruzou os braços. Você entende o que está tentando fazer? Estou tentando descobrir quem eu sou. Não. Você está tentando entrar na vida de um dos homens mais poderosos desse país. Silêncio. E isso não é simples. Caroline engoliu seco. Eu não estou pedindo dinheiro. Isso não importa. Ele respondeu rápido. Para a mídia, para a empresa, para as pessoas. Não importa. Ele apontou para a mesa. O que elas vão ver é isso. Uma mulher aparece do nada dizendo ser filha dele, mas eu não apareci do nada. Para eles, apareceu. Aquilo já começou a pesar. Eu tenho direito de saber. Tem, ele concordou. Mas direito não significa proteção. Caroline franziu a testa. Como assim? O advogado se inclinou um pouco para frente. Significa que você pode entrar com um processo, pedir exame de DNA, exigir resposta. Fez uma pausa. Mas antes disso, vão tentar te destruir. Silêncio. Caroline ficou parada. Destruir como? Ele começou a listar. Vão investigar sua vida inteira. Vão expor seu passado. Vão inventar coisas se não tiverem nada. Vão te chamar de interesseira, golpista, oportunista. Cada palavra parecia bater mais forte que a outra. E a internet... Ele soltou um leve suspiro. A internet é pior. Caroline abaixou o olhar. Comentários, julgamentos, gente que nunca te viu te chamando de tudo. Mas eu estou falando a verdade. Isso não impede ninguém de te atacar. Aquilo foi um choque mais real que qualquer coisa até agora. E se eu desistir? A pergunta saiu mais baixa, mais fraca. O advogado não respondeu na hora. Só olhou para ela. Aí você volta para casa e vive como viveu até agora. Sem saber. Sem saber. Silêncio. Caroline apertou as mãos. Os dedos entrelaçados. O corpo tenso. Eu quase fui expulsa hoje. Eu imagino. Me chamaram de mentirosa. Isso é só o começo. Aquilo foi direto, sem suavizar.
E você ainda nem começou de verdade. Caroline levantou o olhar. E se eu continuar? O advogado foi sincero. Vai piorar. Muito. Silêncio. Pesado. Ela respirou fundo, os olhos levemente marejados, mas firmes. E depois? Depois, você pode conseguir o que quer, se ou não. Outra pausa. Mas mesmo que consiga, já vai estar exposta, marcada, julgada. Cada palavra ia entrando, pesando, ficando. Caroline olhou para as cartas, depois para o nome, depois para o advogado. Eu não posso viver sem saber. Aquilo saiu diferente agora, mais firme, mais decidido. O advogado percebeu. Ficou alguns segundos em silêncio, e então assentiu levemente. Então, você já escolheu. Caroline não respondeu, mas o olhar disse tudo. Ela já tinha decidido, mesmo com medo, mesmo sabendo do que vinha, mesmo depois da humilhação. Eu vou fazer o exame. O advogado pegou um papel. Então vamos começar do jeito certo. Enquanto ele escrevia, Caroline ficou olhando para frente, pensando, sentindo. O medo ainda estava ali, forte, real, mas não era mais suficiente para parar ela, porque agora não era só curiosidade, era necessidade, era verdade. E no fundo, era também uma forma de não deixar que aquela humilhação fosse o final da história dela, sem saber que, muito em breve, o mundo inteiro ia começar a olhar para ela e julgar. Caroline não teve nem tempo de se preparar. No dia seguinte, quando acordou, já tinha mensagem demais no celular. Ela ainda estava sentada na cama, cabelo bagunçado, olhos inchados, quando abriu a primeira conversa. Era da amiga Juliana. Caroline, me diz que isso não é você. Ela demorou alguns segundos para responder. Sou eu. A resposta demorou menos de 1 minuto. Amiga, você tem certeza que quer mexer com isso? Antes que Caroline respondesse, outra mensagem chegou. Dessa vez da Márcia, uma conhecida do bairro. Menina, você tá na internet dizendo que é filha de milionário. Que história é essa? Caroline travou. Não sabia por onde começar, nem o que explicar, porque nem ela entendia tudo ainda. Ela levantou da cama devagar, pegou o uniforme da farmácia, calça escura, camiseta branca com o logo, e ficou olhando por alguns segundos. A vida dela era simples. Sempre foi. E agora, parecia que alguém tinha jogado tudo no meio de um palco. Ela chegou na farmácia antes do horário. Queria evitar gente, mas não adiantou. A gerente, Dona Lúcia, já estava lá. Assim que viu Caroline entrar, cruzou os braços. Caroline, o que está acontecendo? Tom sério, sem sorriso. Caroline tentou manter a calma. É uma situação pessoal. Pessoal. Dona Lúcia pegou o celular e mostrou a tela. Uma matéria aberta. A foto dela. O título, funcionária de farmácia diz ser filha de empresário milionário. Caroline sentiu o estômago virar. Isso aqui não é mais pessoal. Silêncio. Você entende que isso pode afetar a imagem da farmácia? Aquilo veio como mais um golpe. Eu não fiz nada de errado. Eu espero que não. A resposta foi seca. Mas se começar a virar confusão aqui dentro... Ela não terminou a frase. Não precisava. Caroline entendeu. Era um aviso. Ela assentiu com a cabeça. Eu só quero trabalhar. Dona Lúcia segurou o olhar dela por alguns segundos, depois virou e saiu. Caroline respirou fundo, colocou o crachá, tentou se concentrar, mas não deu. Na primeira meia hora já começou. Um homem entrou, não pegou nada, ficou andando pelos corredores, olhando, até parar no balcão. Você é a Caroline? Ela travou. Sou. É verdade isso aí da internet? Direto, sem filtro. Eu tô resolvendo isso. Então é verdade? Ela respirou fundo. Eu estou tentando descobrir. O homem deu um meio sorriso. Rapaz, se for mesmo, você se deu bem, hein? Aquilo incomodou.
Não é sobre isso. Ah, claro. Ele saiu rindo baixo. Primeira situação. Mas não foi a última. Duas mulheres entraram juntas, cochichando. Uma delas apontou discretamente. É ela! Caroline fingiu não perceber, mas percebeu. Elas foram até o balcão. Bom dia, tom falso, curioso. Bom dia. Você é a menina da internet, né? Caroline ficou em silêncio por um segundo. Sou eu. A outra mulher entrou. Nossa, mas você nunca falou nada disso aqui, né? Porque eu não sabia. A resposta veio cheia de dúvida. E agora apareceu assim, do nada. Aquilo começou a irritar. Não foi do nada, mas parece, né? As duas trocaram um olhar. Um sorriso discreto. Tomara que seja verdade. Imagina sair daqui direto para a mansão. Elas riram. Caroline não. Eu não estou fazendo isso por dinheiro. As duas pararam. Uma respondeu. Todo mundo fala isso. Aquilo foi direto. Cru. Elas pagaram e saíram. Rindo baixo. Caroline ficou parada, respirando fundo, tentando segurar. Mas o dia só piorou. Um entregador chegou, olhou para ela e falou alto. E aí, herdeira? Já pode parar de trabalhar ou ainda não? Algumas pessoas riram. Caroline sentiu o rosto queimar, mas respondeu seco. Quando eu parar, não vai ser por causa disso. Ele levantou as mãos rindo. Calma, só tô brincando. Mas não era brincadeira. Era humilhação, disfarçada, aceita, normalizada. No meio da tarde, Juliana apareceu. Entrou rápido, foi direto até o balcão. Amiga, você tá bem? Caroline tentou sorrir. Tô. Juliana olhou em volta. Eu vi tudo. Os comentários, o pessoal falando. Eu também. Você tem certeza disso? A pergunta veio mais baixa agora, mais séria. Caroline abriu a gaveta, pegou o papel, mostrou o nome, Juliana leu e travou. Meu Deus. Pois é, silêncio. E você vai até o fim? Caroline demorou um segundo. Olhou em volta, as pessoas, os olhares, os cochichos, a forma como estavam tratando ela. Agora eu tenho que ir. A voz saiu firme, diferente. Juliana assentiu. Então aguenta, porque o povo é cruel. Caroline já tinha percebido, e muito. Quando o turno acabou, ela tirou o crachá devagar. As mãos cansadas, a cabeça pesada. Mas não era cansaço físico. Era o peso de ser observada o dia inteiro, de ser julgada, de ser tratada como mentira. Ela saiu da farmácia. E dessa vez, não olhou para trás, porque sabia. Aquilo não ia parar. Na verdade, aquilo estava só começando. E quanto mais ela avançasse, mais gente ia tentar derrubar. O que mais começou a pesar não foi o que falavam. Foi o silêncio dele. Luciano Hubert não respondeu, nem negou, nem confirmou, nada. E isso virou assunto em todo lugar. Na farmácia, Caroline já entrou sentindo o clima diferente. Não precisou nem chegar no balcão. Duas clientes já estavam cochichando. É ela, olha lá. É mesmo. Caroline fingiu não ouvir, mas o corpo já travou. Foi direto para o caixa, organizando as coisas, tentando manter a rotina. Não durou 5 minutos. Uma mulher se aproximou com uma caixa de remédio na mão. Você é a Caroline, né? Sou. Eu vi ontem... Ele não falou nada sobre você. Tom direto, quase acusando. Eu sei. A mulher deu de ombros. Então já deu para entender, né? Caroline olhou firme. Entender o quê? Que isso aí não é verdade. Outra cliente entrou na conversa sem nem ser chamada. Homem daquele nível não fica quieto se for coisa séria. Ainda mais com esse tipo de acusação. A palavra ficou no ar. Acusação. Caroline respirou fundo. Não é acusação. Eu só estou pedindo um exame. Claro. A mulher deu um meio sorriso. E se não fosse verdade, você não teria coragem, né? As duas trocaram um olhar.
Aquela troca de olhar que já julga sem falar mais nada. Caroline terminou o atendimento em silêncio. Mas ouviu quando saíram. Tá na cara que é golpe. Ou ela acredita na própria mentira. Aquilo ficou grudado. Antes que ela pudesse se recuperar, um rapaz entrou rindo, falando alto com outro. Aí olha, a filha do milionário. Os dois pararam na frente dela. Já saiu o resultado ou ainda está esperando a herança? Risada. Caroline respondeu seco. Tô esperando a verdade. E... resposta pronta. Treinada. Eles saíram rindo, como se fosse entretenimento, como se fosse piada. Caroline apertou o balcão com força. O orgulho ferido estava ali, latejando, mas ela não abaixou a cabeça. No meio da manhã, Dona Lúcia apareceu de novo. Caroline, tom sério. Isso aqui tá virando ponto de curiosidade. Eu sei. Já tem gente vindo só para te ver. Caroline não respondeu. Eu vou te manter aqui porque você nunca me deu problema. Fez uma pausa. Mas resolve isso rápido. Eu estou tentando. Então tenta mais rápido. Aquilo foi claro, direto, sem espaço. Caroline assentiu. Sabia que estava no limite. Quando deu o horário do almoço, ela saiu da farmácia e foi direto para uma sombra do lado de fora. Pegou o celular. Ligou para o advogado. Ele atendeu rápido. Caroline, doutor. Ele continua quieto. Eu sei. Todo mundo está usando isso contra mim. Isso é esperado. Parece que eu estou mentindo. Para quem olha de fora, parece mesmo. Silêncio. E o exame? Já foi solicitado. A resposta veio firme. Ele foi notificado oficialmente. Caroline prestou atenção. E agora? Agora existe um prazo legal para ele responder. Quanto tempo? Alguns dias ainda. E se ele não fizer? O advogado foi direto. Se ele se recusar ou ignorar o pedido, fez uma pausa curta. A justiça pode entender como reconhecimento de paternidade. Caroline ficou em silêncio. Aquilo era forte. Então ele não pode simplesmente ignorar. Não por muito tempo. E por que ele ainda está quieto? Porque ainda está dentro do prazo. Simples, direto. Ele não é burro. Vai esperar até o limite. E provavelmente vai fazer o exame. Caroline respirou fundo. Então esse silêncio não significa que você está errada. Significa que ele está jogando com o tempo. Aquilo mudou a forma de ver tudo. E enquanto isso, você fica exposta. Caroline olhou para o movimento da rua. Gente passando. Ninguém ali sabia o que ela estava vivendo, mas todo mundo achava que sabia. Eu não vou parar. A voz saiu firme. Eu sei. Eu já aguentei demais. E ainda vai ter que aguentar mais um pouco. Silêncio. Mas quando o resultado sair, essa história muda. Caroline apertou o celular. Eu quero esse resultado. E você vai ter. A ligação terminou. Caroline ficou parada por alguns segundos, pensando. Agora fazia sentido. Ele não estava quieto por acaso. Estava esperando, calculando, usando o prazo. Mas aquele silêncio continuava machucando. Porque enquanto ele esperava, ela era atacada, julgada, exposta e tratada como mentira. Caroline guardou o celular, respirou fundo e voltou para a farmácia, sabendo de uma coisa. Agora não era mais dúvida, era tempo. E quando esse tempo acabasse, a verdade ia aparecer, quisessem ou não. Caroline achava que o pior já tinha passado, mas não tinha. Estava no meio do turno, organizando umas caixas no balcão, quando ouviu um cliente falar alto na entrada. Agora acabou para ela. Outro respondeu. Eu falei, era mentira. Caroline olhou na hora. O que aconteceu? O homem levantou o celular. Ele falou. O coração dela disparou. Quem? Luciano Huber. O nome bateu seco. O que ele falou? O homem virou a tela. Olha aí. Caroline se aproximou e leu.
Não tenho filha fora do meu casamento. Qualquer informação diferente disso é falsa. O tempo parou. De verdade. Ela leu de novo, mais devagar, como se cada palavra fosse mais pesada que a outra. Não tenho filha. É falsa. Caroline não conseguiu reagir na hora. Só ficou olhando, parada, sem ar, até que alguém atrás comentou: "Pronto, acabou a novela." Outro riu. Coitada. Se expôs à toa. Caroline piscou, voltando. Mas o corpo não acompanhava. Isso não é verdade. A voz saiu baixa, quase falhando. O homem deu de ombros. Ele acabou de dizer que é. Ele não fez o exame. Nem precisa, né? Risada. Um cara daquele não ia mentir por isso. Aquilo virou contra ela na hora. Você não sabe disso. E você sabe? Silêncio. Caroline abriu a boca, mas não veio resposta. E isso foi pior. Tá vendo? O homem apontou levemente. Nem você tem certeza. Aquilo bateu forte. Porque, no fundo, a dúvida existia. E ele viu. Outra mulher se aproximou, olhando o celular. Nossa, tá em todo lugar. Ele negou bonito. Eu teria vergonha de voltar aqui depois disso. As duas riram, sem nem tentar disfarçar. Caroline sentiu o rosto queimar, o peito apertar, a visão ficar meio turva, mas não chorou. Ainda não. Virou sem falar nada. Foi direto pro fundo, as mãos tremendo. Pegou o celular, abriu a postagem. Milhares de comentários, atualizando sem parar. Mentira desmascarada. Quis dar golpe no cara errado. Agora some, né? Ainda bem que ele colocou ela no lugar. Caroline travou. Os olhos começaram a encher, mas ela continuou lendo, como se precisasse se machucar mais. Até que um comentário chamou a atenção. Se ele falou assim, é porque nunca nem encostou na mãe dela. Aquilo quebrou, de verdade. Caroline largou o celular na mesa, a respiração descompassada. Você não pode fazer isso comigo. A voz saiu baixa, mas dessa vez falhou. Ela encostou na parede, levou a mão ao rosto, e ali quase desmoronou. Quase. O celular começou a tocar. Era o advogado. Ela atendeu na hora. O senhor viu? Vi. Ele me negou. Eu sei. Para todo mundo, a voz saiu quebrada agora, sem controle. Ele disse que eu sou mentira. Caroline, como ele faz isso antes do exame? Ele está dentro do prazo. Isso não importa. Importa sim. A resposta veio firme. Porque o exame ainda vai acontecer. E até lá eu faço o quê? Silêncio. Eu tô sendo chamada de golpista. Eu sei. Tô sendo humilhada em todo lugar. Eu sei. E ele simplesmente posta isso e pronto? Ele tentou encerrar a história antes dela começar. Aquilo entrou. Então ele tem medo. Silêncio curto. Pode ser. Porque se tivesse certeza, ele esperava. O advogado não respondeu na hora. Continua. O exame vai acontecer. Ele vai ter que fazer. Ou vai assumir. Caroline respirou fundo, tentando se controlar, tentando se manter em pé. Eu não vou desistir. A voz saiu diferente agora, mais baixa, mas mais firme. Nem depois disso. Então se prepara. Eu já estou preparada. Mas não estava. Porque ser ignorada dói. Ser humilhada dói mais. Mas ser negada assim, em público, como se nunca tivesse existido, isso marca. Caroline enxugou o rosto rápido. Respirou fundo e voltou para o balcão. As pessoas olharam, algumas cochicharam. Uma delas falou baixo, mas ela ouviu. É ela. A que ele negou. Aquilo ficou pesado. Mas Caroline não respondeu. Ficou ali, de pé, mesmo com tudo, porque agora não era mais dúvida, não era mais curiosidade. Era uma questão de verdade e também de dignidade. Porque depois daquele post, depois daquela humilhação, aquilo não podia terminar daquele jeito.
Não podia terminar com ela sendo chamada de mentirosa. Caroline não pensou mais. Depois de ser negada em público, depois de virar motivo de piada, depois daquele post frio dizendo que ela não existia, acabou. Ela foi, no fim da tarde, já estava na frente da loja matriz. Muito maior, muito mais movimentada. Gente entrando e saindo, carros parando na porta, seguranças atentos. Um lugar onde tudo funcionava perfeito, menos para ela. Caroline respirou fundo e entrou, sem parar, sem pedir, sem olhar para trás. Os seguranças perceberam, mas ela já tinha passado. Dentro da loja, o movimento era intenso, mas bastaram poucos passos. É ela. Olha, aqui ele negou. Os cochichos começaram, e dessa vez, mais rápidos, mais espalhados. Uma mulher já puxou o celular. Gente, é ela mesmo. Outra começou a filmar. Isso vai dar ruim. Caroline viu, sabia o que estavam fazendo, mas não parou. Foi direto para a recepção. A recepcionista levantou o olhar e, na hora, fechou a expressão. Você de novo? Tom irritado. Eu quero falar com ele. Já falei que... Eu sei o que você falou. Interrompeu. Mas agora mudou. Mudou o quê? Caroline deu um passo à frente. Agora ele me chamou de mentira na internet. Silêncio curto. Mas já tinha gente mais perto, filmando. Um rapaz sussurrou para o outro. Mano, grava isso. Já tô. Caroline ignorou. Eu não vou sair daqui sem falar com ele. A recepcionista perdeu a paciência. Você já está passando vergonha. Vergonha? Caroline riu de leve, mas sem humor. Vergonha é ele me negar sem nem fazer o exame? Isso não é problema nosso. É sim. A voz subiu. Chamou a atenção de todo mundo. Agora não era mais cochicho. Era plateia. Gente parada. Celulares levantados. Alguém falou alto. Tá ao vivo já. Outra pessoa comentou. Isso vai viralizar. Caroline sentiu o peso, a humilhação, mas continuou. Eu só quero olhar na cara dele. E eu já disse que isso não vai acontecer. Então chama alguém que resolva. Não tem ninguém. Então chama ele. O clima explodiu. Um segurança apareceu. Depois outro. Senhora, vamos encerrar isso agora. Eu não vou sair. Vai sim. Não vou. Ela abriu a bolsa com força. Puxou o papel. Levantou. Eu tenho o direito de saber. Um homem filmando comentou. Olha isso. Ela trouxe documento. Isso tá ficando sério. A recepcionista riu com desprezo. Isso aí não prova nada. Prova sim, para você. E então veio a frase, fria, sem dó. Para ele, você não existe. Aquilo bateu. Forte. Mais do que tudo. O silêncio caiu por um segundo, mas logo voltou em forma de comentários. Nossa, que situação. Que fiasco. Coitada. Ou golpista, né? As palavras vinham de todos os lados. Celulares apontados. Gente assistindo como se fosse espetáculo. Caroline sentiu o corpo tremer. O peito apertar. Mas não saiu. Não dessa vez. Ela levantou o queixo. Olhou direto. Então chama ele para falar isso na minha cara. Silêncio. O segurança deu um passo à frente. Última chance. Ou sai, ou o quê? Ela encarou. Vai me arrastar na frente de todo mundo? Alguém atrás falou. Meu Deus, isso vai dar ruim. O segurança hesitou. E foi nesse momento que tudo mudou. Um homem de terno apareceu no fundo. Parou, observou. Sem pressa, sem julgamento, só olhando. Ele se aproximou devagar. Qual é o nome dela? Perguntou baixo. Caroline, a da internet. Ele assentiu. Olhou para ela, de verdade. Você quer falar com ele? Quero. Para quê? Caroline respondeu firme. Eu não quero dinheiro. Eu quero a verdade. O homem ficou em silêncio por um segundo, analisando.
pesando. Enquanto isso, alguém sussurrou. Ele é da diretoria. Acho que vai dar ruim agora. O homem tomou a decisão. Então vem comigo. A recepcionista travou. O quê? Eu vou levar ela. Mas isso eu assumo. O Tom encerrou. Ninguém questionou. Caroline sentiu na hora. Era agora. Ela deu o primeiro passo, com todos olhando, filmando, comentando, o fiasco, a baixaria, tudo sendo espalhado ali em tempo real. Mas ela não parou. Seguiu. Passou pelo segurança, pela recepção, pelos olhares, pelos julgamentos, pela humilhação que ainda estava ali, viva. E continuou andando. Corredor longo, portas fechadas, silêncio agora, diferente do caos lá fora. O homem parou em frente a uma porta. Olhou para ela uma última vez. Tem certeza? Caroline não hesitou. Tenho. Ele abriu e se afastou. Caroline deu o primeiro passo e entrou na sala de Luciano Hubert. A porta se fechou atrás de Caroline. O silêncio caiu pesado. Nada do barulho da loja. Nada das pessoas filmando. Só ela e ele. Luciano Huber estava de pé, atrás da mesa, impecável, controlado. Mas agora, mais atento. Então, é você. A voz saiu firme, mas não tão fria quanto antes. Caroline segurou o olhar. Sou eu. Ele analisou ela por alguns segundos, mais tempo do que deveria. Você causou um espetáculo lá fora. Eu só fiz o que precisei para chegar até você. Não precisava daquele teatro. Eu tentei do jeito certo. Silêncio. Caroline respirou fundo e foi direto. Você conheceu a minha mãe. Ele respondeu na hora. Muitas pessoas dizem isso, mas dessa vez não foi tão rápido. Não foi automático. Caroline não perdeu tempo. Helena Duarte. Silêncio. Diferente. Pesado. Luciano travou. De verdade. O olhar mudou. A postura mudou. Não foi grande, mas foi real. Ele desviou o olhar por um segundo. E naquele segundo, a lembrança veio. A juventude. A despedida. O fim mal resolvido. A dúvida que ficou. Caroline viu e avançou. Você lembra dela? Ele voltou o olhar. Eu conheci muita gente naquela época, mas não como ela. Silêncio. Luciano respirou fundo, agora mais tenso. De onde você tirou esse nome? Das cartas. Que cartas? As que você escreveu para ela. Aquilo bateu direto. Eu li tudo. Silêncio. Você perguntava se o filho era seu. A frase caiu pesada, sem volta. Luciano apertou levemente a mandíbula. Eu não tinha certeza. A resposta saiu. Baixa, controlada. Mas sincera, Caroline sentiu. Então você sabia. Eu sabia da possibilidade. E fez o quê? Silêncio. Foi embora. A resposta veio curta, seca. Eu fui estudar. E deixou ela sozinha. Eu não sabia. Sabia sim. A voz dela subiu. Você escreveu isso. Eu tinha dúvidas. E decidiu não voltar. Silêncio. Pesado. Agora não tinha mais como fugir. Você escolheu não saber. A frase veio direta, sem emoção, mas cheia de peso. Luciano não respondeu. E aquilo disse tudo. Caroline respirou fundo, os olhos brilhando, mas firmes. Você podia ter voltado, podia ter procurado, podia ter feito alguma coisa, mas não fez. Silêncio. Ele desviou o olhar, de novo, e dessa vez ficou mais tempo. Eu segui minha vida. A resposta veio, mas fraca. E deixou a gente fora dela. Caroline rebateu na hora. Silêncio. Agora diferente. Agora pesado de verdade. Você sabia que existia a possibilidade de ter uma filha. E mesmo assim, nunca procurou saber. Luciano voltou a olhar para ela, o rosto ainda controlado, mas o olhar, não. Eu não tive confirmação. Então preferiu viver sem. Aquilo foi direto, sem defesa, sem saída.
Ele não respondeu, e aquilo confirmou tudo. Caroline sentiu a dor, mas também a força. Eu não estou aqui por dinheiro. Estou aqui porque você sabia. E escolheu não saber. Silêncio. Luciano respirou mais fundo, agora claramente incomodado. O exame foi solicitado. Eu sei. E eu vou fazer. Aquilo veio firme, pela primeira vez. Porque agora, eu também quero saber. Caroline travou por um segundo. Aquilo foi diferente. Agora? Sim. Silêncio. Antes você não queria. Antes eu não tinha prova. Você tinha dúvida. E isso era o suficiente para ter feito alguma coisa. Silêncio. Mais uma vez. Ele não respondeu. Antes que qualquer um falasse mais alguma coisa. Uma batida na porta. Os dois olharam. A porta abriu. Um funcionário entrou, com um envelope na mão. Senhor, chegou. Luciano franziu a testa. O quê? O resultado do DNA. Silêncio. Total. Caroline sentiu o corpo inteiro travar, o coração acelerar. Luciano olhou para o envelope, depois para ela. O envelope estava na mão dele, mas ninguém se mexia. Caroline sentia o coração bater forte demais, como se o corpo inteiro estivesse prestes a explodir. Abre! A voz saiu firme, sem espaço para recuo. Luciano levantou o olhar. Tem certeza? Eu já passei desse ponto. Silêncio. Ele abriu. Devagar. Tirou o papel. Leu. Parou. Leu de novo. E dessa vez, não conseguiu esconder. O rosto mudou. A respiração falhou por um segundo. Caroline deu um passo à frente. Fala. Silêncio. Luciano, fala. Ele levantou o olhar, sem aquela máscara perfeita. É positivo. O mundo parou. Você é minha filha. Caroline não reagiu na hora. Só ficou olhando, como se tudo que ela viveu até ali estivesse passando de uma vez só. Então você mentiu. A voz saiu mais baixa, mais firme. Luciano apertou o exame na mão. Eu tinha dúvida. Você escreveu isso. Eu sei. Ele respirou fundo. Mas depois, a Helena sumiu. Silêncio. Caroline travou. Sumiu? Eu voltei um tempo depois. Tentei procurar. Não encontrei. Ninguém sabia dela. Ele continuou, mais baixo agora. E aí, eu achei que podia ter sido mentira. Aquilo bateu. Forte, mas não limpou nada. Então você preferiu acreditar nisso. Eu segui minha vida. E deixou a gente fora dela. Silêncio. Ele não negou. Eu errei. A frase veio. Simples, sem defesa, sem justificativa bonita. Caroline segurou o olhar nele. Os olhos ainda cheios, mas firmes. Você me negou. Para todo mundo. Antes de saber. Eu tentei encerrar isso. Você tentou se proteger. Ela cortou. E acabou com a minha vida. O silêncio pesou. Você faz ideia do que está acontecendo lá fora? Eu vi. Não viu? Ela rebateu. Gente filmando, gente rindo, me chamando de golpista. Eu não consigo nem trabalhar direito. A voz falhou. Pela primeira vez. A minha vida virou um inferno. Silêncio. Luciano abaixou o olhar por um segundo. Eu não sabia que ia chegar nesse ponto. Chegou. Direto. E agora você vai ter que resolver. Ele levantou o olhar. Como? Falando. Onde você falou que eu não existo? Você vai lá. E diz que eu sou sua filha. Silêncio. Pesado. Sem desvio. Eu não vou sair dessa história como mentira. A frase ficou cortante. Luciano olhou o exame na mão. Depois olhou para ela. E dessa vez, não teve defesa. Eu vou corrigir isso. Não. Ela respondeu na hora. Você vai assumir isso. Outra pausa. Mais longa, mais séria. Ele assentiu leve. Eu vou falar. Caroline respirou fundo, como se o ar finalmente voltasse. Mas não era alívio. Ainda não. Era só o começo. Ela virou para sair. Mas ele falou. Caroline. Ela parou, sem virar.
Mesmo você não querendo dinheiro, ela ficou em silêncio. Agora você faz parte disso. A frase veio firme, mas sem arrogância, diferente. E eu gostaria de saber mais sobre você. Caroline não respondeu. Já que você é minha filha. Silêncio. Não tem como voltar ao passado, ele continuou. Mas tem como fazer um futuro diferente. Aquilo ficou no ar, pesado, sincero. Caroline fechou os olhos por um segundo, sentindo tudo: raiva, dor, alívio, confusão e algo novo que ela ainda não sabia nomear. Ela não respondeu, não ainda, só abriu a porta e saiu, porque a verdade tinha vindo. Mas o que vinha depois ainda estava começando. No fim, o que ficou não foi só a verdade no papel. Foi tudo que veio junto com ela: a humilhação, o silêncio, o orgulho ferido e uma vida inteira tentando entender uma verdade oculta. Caroline entrou naquela história como a mentirosa da internet. E saiu com algo que ninguém podia tirar dela, a verdade. Mas isso não apagou o que ela passou, não apagou os olhares, nem as palavras cruéis. E é aí que muita gente se engana. Justiça divina não é sobre apagar o passado. É sobre encarar ele de frente e escolher um recomeço, mesmo quando dói, mesmo quando ninguém pede desculpa do jeito que a gente queria. E agora eu te pergunto, você já julgou alguém pelas aparências e depois descobriu que estava errado? Acha que o orgulho pode destruir uma família inteira assim, em silêncio? O que você faria no lugar dela? Perdoaria ou seguiria sozinho? Já viveu algo que mudou completamente o seu destino transformado? Me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu quero muito saber quem está comigo nessa história. E se você gosta de histórias assim, cheias de revelação inesperada, dor, recomeço e redenção, se inscreve agora no canal Segredos e Destinos e ativa o sininho, porque a próxima história já está esperando. E pode mexer com você mais do que imagina.